and action! Olá, eu sou o Dr. Antônio Ruston e hoje nós vamos falar de um tópico que, na minha impressão, na minha opinião, é o mais importante no transplante capilar, que é o hairline. O hairline nada mais é do que a área que compreende o primeiro fio transplantado até o momento em que não se enxerga mais o fundo do couro cabeludo, ou seja, os primeiros 7, 8 milímetros, e que são, na verdade, a assinatura de cada cirurgião de transplante capilar. O que é um hairline perfeito? Eu costumo dizer que o hairline perfeito é aquele que nem o seu barbeiro pode notar, que ninguém, de modo algum, com esse cabelo despenteado, molhado, vai direcionar o olhar para o seu cabelo. Ou seja, o que imita a arte, o que imita a natureza. Então, como confeccioná-lo? Vamos analisar o hairline em si. Se vocês observarem uma pessoa normal que nunca foi submetida a um transplante capilar, vocês vão ver que as primeiras linhas, elas não são retilíneas, ela é totalmente irregular. E há um degradê de densidade, ou seja, do primeiro fio até você não enxergar mais o fundo do couro cabeludo, leva-se aí 8, 10 milímetros. Esse degradê é indispensável para o resultado 100% natural. Então vamos pegar 3 atores muito famosos e que têm um cabelo maravilhoso, Brad Pitt, Tom Cruise e George Clooney. Vamos pegar o close-up de um deles. Eu consegui uma foto, essa foto aqui é do Brad Pitt. Vamos então dissecar a fundo o hairline do Brad Pitt. Vamos lá. Vejam que as primeiras linhas, elas são totalmente irregulares, como se fosse um eletrocardiograma, com triângulos agudos, obtusos, altos, baixos e constituído de unidades de um fio. Depois vem uma zona que se chama zona de transição, onde nós enxergamos menos o fundo do couro cabeludo, mas continuamos enxergando. E só depois vem uma zona que chama zona de definição, onde nós não enxergamos mais nada do fundo do couro cabeludo. Como é que nós confeccionamos isso? Fazendo as primeiras linhas com um fio, a segunda linha, zona de transição, com unidades de 2, e só depois, na zona de definição, é que nós vamos usar unidades de 3 ou 4 fios. Então aí está a confecção das unidades, as incisões prévias já feitas, um fio, depois 2, depois 3. E vejam que o hairline é irregular, em forma de triângulos, totalmente assimétrico. Depois nós fazemos as entradas, o desenho lateral, que aqui vem uma observação muito importante. Eu tenho visto na internet, em sites internacionais e até daqui do Brasil, esse ângulo agudo. E esse ângulo não é agudo, esse ângulo é curvilíneo. Como vocês podem ver em todos esses atores aqui, as entradas não são num ângulo obtuso, e sim num ângulo de curvatura. E agora nós vamos abordar o pulo do gato do hairline perfeito, que são essas penugens que tem à frente dos primeiros fios. Então nós temos unidades de 1 irregular, depois a zona de transição, depois a zona de definição. Mas à frente delas nós temos um fio muito fino que dá esse aspecto de penugem e que eu apresentei em 2005 num congresso na Austrália e denominei de ultrafines. Ultrafines são os fios muito finos de 1 que nós encontramos aleatoriamente na área doadora. Nós os separamos através de microscopia de alta potência e os transplantamos. Veja, por exemplo, nessa foto, que nós pegamos esses ultrafines da região da nuca e também podemos pegá-los da área superior da orelha, são fios mais finos. Esses fios, aqui nessa foto vocês podem ver a diferença de calibre entre o fio da barba, um fio normal e um ultrafine. Então o ultrafine é como se fosse uma vegetação pequena que escondesse uma cerca. É o que dá o refinamento estético para as primeiras linhas de frente. Quando que nós devemos usar obrigatoriamente ultrafine? Em cabelos grossos, pretos, para que nós não vejamos essa transição. Em casos corretivos, como esses. Então veja, por exemplo, esse paciente que nos procurou querendo apenas abaixar a entrada e achava que o resultado estava natural. Quando nós chegamos no close-up, nós podemos observar que o resultado não está natural. Existem unidades de 2, 3, logo nas primeiras linhas. E aqui nessa foto, o resultado após a correção, após 6 meses, vejam a diferença de naturalidade, de perfeição entre o primeiro e o segundo resultado. Aqui a reconstrução de pontos temporais, onde o ultrafine é necessário. E aqui em caso feminino, onde o hairline também é particularmente necessário. Nós os colocamos com lâminas muito pequenas, de forma totalmente irregular, com ângulos totalmente irregulares e erráticos.
Então é isso, seguindo todos esses preceitos de irregularidade do hairline, zona de transição, zona de definição, nós vamos atingir o que todo paciente quer e merece, que é a perfeição. Vamos mostrar alguns resultados. E aqui, agora, finalizando o nosso vídeo, um close-up de um hairline perfeito para que vocês observem todos esses parâmetros e conceitos que foram mostrados anteriormente. Espero ter esclarecido esse tópico tão importante. Prestem atenção nos resultados que vocês veem na internet, principalmente no hairline, principalmente com o cabelo para trás. Forte abraço, continuaremos aqui mostrando e educando. Até a próxima!